momento de confissão de nossos pecados. A Bíblia diz: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não foi vós que me escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. E não somente escolhi, mas nomeei para que vades e dê frutos. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todos os vossos corações. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Cristo morreu por nós. Cristo reina em poder em nós. Visto que Deus perdoou seus filhos, assim perdoemos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, apaga os nossos pecados, apaga as nossas transgressões. Confiamos no Senhor, ó Pai. Tu tens sido de geração em geração um Deus forte, um Deus perdoador, um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da leitura da palavra de Deus, Salmo de número 32. Irmãos, terça-feira nós estaremos na casa do irmão Antônio e da irmã Vera. 7h30, vem para cá. Venham para cá pertinho da igreja. Vamos louvar a Deus na casa dela. Levar ali uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Venha para cá, pertinho da igreja. Todo mundo sabe onde ela mora, pertinho aqui. Venha para cá. 7h30 a gente se encontra aqui na porta da igreja e daqui nós vamos para a casa da Vera. Louvar a Deus lá. É isso, irmão Antônio? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ainda falando acerca do trabalho de sábado, irmãos, nós temos muita gente prendada. Eu acho que nós podemos melhorar um pouco mais esse encontro de casais na nossa igreja. Vamos nós trazer uma lembrancinha cada um de casa, daquilo que você sabe fazer, para sortear na hora para os casais? Vamos. E a gente compra mais alguma coisinha, a gente separa mais alguma coisa aí, para fazer uma coisa diferente, irmãos. E na hora lá, sortear entre os casais aqui presentes, vamos fazer uma coisa gostosa. Tem 17 casal confirmado, não é muito, e vamos fazer alguma coisa diferente. Pega uma prenda sua lá, alguma coisa sua lá, que você tem bonita lá, coisa bonita. Não vai trazer guardanapo furado, não. E nem caneca velha, não. Vamos fazer uma coisa gostosa, até porque nós não somos miseráveis, não. Nós somos ricos da grandeza de Deus. Amém? É isso, Sérgio, amém? Salmo 32, irmãos, é um salmo de uma beleza ímpar. Irmãos, eu não canso de pregar nesse salmo, irmãos. É um salmo que Davi passa uma convicção para a gente tão grande do poder desse Deus, que levanta, que restaura, que ajuda, que coloca as pessoas de pé, que salva, que cura. É um texto muito maravilhoso da palavra de Deus, Salmo de número 32, e logo em seguida teremos um louvor pela nossa irmã, agora diaconisa Ellen. O Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, ou transgressão, conforme a versão, e cujo pecado é coberto. Louvado seja Deus, essa pessoa é feliz. Os pecados foram perdoados, as transgressões foram perdoadas. Davi está falando dele mesmo que passou por essa experiência. Versículo 2: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Sabe por que esse homem é bem-aventurado? Porque ele se torna cidadão do céu. Ele confessou os pecados foram perdoados. Jesus pode vir, que ele está preparado para subir. Deus não imputa, olha que coisa forte, irmãos, maldade, em cujo espírito não há engano. 3.
enquanto eu me calei. Ou seja, pecou, o pecado ficou oculto, ele abaixou a cabeça, ele não tratou do problema. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, pelo meu gemido, todos os dias. Olhava para a cara do rei Davi, aquele rosto, aquele semblante pesado, aquele semblante terrível. Não tinha sorriso, não tinha alegria, não tinha nada. Triste, porque o pecado havia feito isso para ele. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, ou seja, eu fiquei doente. Os meus ossos envelheceram, doía. Sabe essa dorzinha que a gente depois dos 60 sente aí quando o tempo muda? Davi sentiu isso, novinho de idade, garotão, por causa do pecado. Versículo 4, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão, ou seja, ele tornou-se um homem pesado, carrancudo, mal-humorado, estupim curto, não tolerava nada. Doente de alma também. 5. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia assim: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Está ele, não chegarão. 7. Tu és o lugar onde eu escondo da tua presença da angústia, tu me cinges com alegre canto de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus... Olha que coisa forte, irmãos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus falando para cada um de nós. Eu estou guiando você com os meus olhos. Viu, Lúcia? Eu estou guiando você com os meus olhos. Vera, eu estou guiando você com os meus olhos. Deus falando. Para aquele que é corajoso e confessa os pecados. Olha que coisa tremenda, Salete. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que coisa maravilhosa. Versículo de número 9. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não há entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Vamos louvar a Deus.
abaixada. Vem cá, Silvana, vem cá orar pelo pastor, diaconisa. Pede para Deus falar ao teu coração, igreja, que apenas o pastor seja um vaso nas mãos do Senhor. Não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que Deus sempre é e sempre será. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, que estamos aqui em Tua casa, Pai. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa iluminar, Senhor, a pregação de hoje, Senhor. Que o Senhor possa entrar no corações de cada um que está aqui neste momento, ó Pai. Fique conosco durante o culto, Senhor. Nos ilumine, Senhor. Abra os nossos entendimentos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Davi começa a escrever de maneira muito maravilhosa. Irmãos, ele proclama logo no primeiro versículo, irmãos, a bênção do Senhor na vida daqueles que confessam, na vida daqueles que chegam diante de Deus, em condição de pecador, em condição de humildade. Ou seja, irmãos, ele proclama já a vitória dessa pessoa. Ele proclama já a nossa vitória, igreja. Olha que expressão maravilhosa, que colocação tremenda de Davi. É feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Irmãos, por que é feliz? Já tornou cidadão do céu, já está caminhando para o céu. Ele teve coragem, ele foi determinado para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, apaga as minhas transgressões. E lembramos das palavras de Jesus, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, olha a expressão de Jesus, eu os lançarei fora. Quando o profeta Jeremias, ele proclama aquela verdade: clama a mim, e eu responder-te-ei. Ou seja, Deus quer ouvir a nossa boca, a nossa confissão. E por isso, irmãos, quando acontece, expressa com muita propriedade Davi: essa pessoa é feliz, o mal saiu do coração, essa pessoa agora ela tem destino, essa pessoa agora ela tem razão de viver, essa pessoa passa a viver andando de cabeça em pé, essa pessoa a partir de agora ela tem Jesus, a partir de então essa pessoa será cidadã do céu. Mesmo vivendo nesse mundo corrompido pelo pecado, aonde as pessoas olham o pecado aí e já não estão encarando mais como pecado. Ou seja, o pecado ficou tão corriqueiro na vida das pessoas que, irmãos, ele já não acha que aquilo é pecado. Biblicamente, pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, com a lei do Senhor. Isso é pecado. Aquilo que Deus ministra por intermédio da sua palavra, que não devemos fazer, e a pessoa vai e faz, e passa a sentir prazer naquilo. Davi chega à conclusão de que aquele que tem os pecados perdoados, ele é feliz. Irmãos, Davi passou momentos da sua vida, irmãos, de frieza total. Irmãos, Davi passou momentos da sua vida em que ele não tinha convicção de nada. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, Davi se tornou um afastado de Deus, um distante de Deus, por causa das suas atitudes, e pagou um preço muito grande. As consequências veio sobre sua vida, e os irmãos conhecem a história de Davi. Um lar arrebentado. Aliás, irmãos, falar de lar no Antigo Testamento
é bom nem tocar no assunto. É bom nem tocar no assunto. Quando você vê a família de Abraão, misericórdia. Quando você vê a família de Jacó, só por Deus. Ter uma esposa igual a Rebeca, misericórdia. Quantas contendas essa mulher trouxe para dentro de casa. Pivô da ira, da briga do irmão contra o outro irmão. Então nós temos pouquíssimos exemplos de família no Antigo Testamento. De Jesus para cá é outra história. Jesus vem para corrigir as falhas da lei. Jesus vem para corrigir, irmãos, o pecado que estava dominando ali a nação de Israel. Jesus vem ele não vem ali para abolir a lei, mas para completar a lei. Para ali, de certa forma, fazer uma correção naquilo que estava acontecendo. Cultura judaica, irmãos, misericórdia. Mulher não tinha peso nenhum. Mas Jesus vem e ele consegue dar um rumo à sua criação, à sua criatura. Ele vem e traz esperança para essa criatura que estava perdida. E louvado seja Deus por isso. E agora Davi, depois de passar por aquele monte de experiência, ele vê que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem vazio. Um homem que não tinha certeza da salvação. Um homem que sabia, conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, mas um homem que não colocava em prática. E ele chega a essa conclusão, que aquele que chega diante de Deus, aquele que tem coragem para assumir o erro, para assumir o pecado, eu falhei, eu pequei, essa pessoa é feliz, porque Deus perdoa. E quando Deus perdoa, irmãos, a ferida sara. Aquela igreja, aquela ferida grande que sangrava dia e noite, ela para de sangrar. Aquela consciência pesada que perdia o sono, não dormia direito, só pensando naquilo. Acaba. E isso, o diabo fica muito furioso quando o crente faz isso. Mas a pergunta que eu quero lançar a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? E que a Bíblia bate de frente contra o pecado? Ou vamos ficar pensando igual esse mundo de hoje? Pensando no relativo. Ah, se não me afetou, tudo bem. Pode afetar os outros, mas tudo bem. Não, igreja, como eu perguntei para a irmã agora há pouco, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora veja bem, irmãos, olha o perigo da pessoa não confessar os pecados. Já começa com a vida física aqui. Consciência pesada, eu dei prejuízo, eu furtei, eu adulterei. E o pior de tudo, igreja, se morrer desse jeito, vai para o inferno. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, morrerá. O que o profeta está dizendo, igreja? O que o profeta está dizendo para você que está nos ouvindo pela live? Ou seja, se eu morrer em vida de pecado, posso ser homem segundo o coração de Deus, mas eu estou indo para o inferno. A minha eternidade será sem Deus. E veja bem as consequências. Quando Josué, ele consegue, juntamente com o povo de Israel, conquistar ali a terra prometida, que Deus havia prometido para eles. Irmãos, o povo não fez força nenhuma. Quem guerreou, quem abriu as portas, quem derrubou as muralhas de Jericó, foi Deus.
povo adentra, vai para dentro. Chegou lá, Josué deu uma ordem: façamos de nossas vidas santa. Tudo aquilo que temos agora para frente será santo. Aquilo que nós trouxemos na bagagem, por onde passamos, Egito, levemos isso para o altar, para ser consagrado a Deus. O que Acã fez? Parte levou, parte reteve. A mão de Deus pesou sobre Israel por causa daquilo. Não era a quantidade, igreja, não era a quantidade daquilo que Acã havia escondido, mas era a desobediência. Por causa disso, Acã foi levado para o vale de Acor, e ali aquele homem recebeu as pedras de quem? As pedras ali do povo de Israel. Ele foi apedrejado e foi morto por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Por isso que Salomão fala: não devemos ocultar, não devemos esconder o pecado. Salomão diz que o que encobre o pecado, a transgressão, nunca prosperará. Deixa bem marcado esse texto na sua Bíblia, Provérbios 28:13, bem marcado. Aquela pessoa que vive escondendo as coisas, escondendo o pecado, ela não vai prosperar. Ou seja, antes mesmo dela pegar o salário dela no dia 5 ou no dia 30, ela já está devendo tudo. Não vai prosperar, o dinheiro dela não é abençoado. É Bíblia, é palavra de Deus. Os irmãos percebem que muitas vezes a gente conhece tanta gente simples, pessoas que, aposentado, vive dignamente, vive honrosamente, o salário dela produz, irmão, o salário dela tem efeito, o salário dela prospera, ela não precisa estar vivendo aí, encostada aí no cartão de crédito, no especial, ela não precisa emprestar de ninguém, que Deus supre ela com aquilo que ela ganha. Vive de maneira honrosa, não é isso, tia Miriam? E quantas pessoas, irmãos, ganha, e a Ageu fala que é como se fosse um saco sem fundo. Pode ganhar o que ganhar, a hora que levanta o saco, enche o saco, a hora que levanta, a hora que pega da boca do saco para levantar, lá em cima não chega nada. Maldição. É o que Salomão está falando. Aquele que encobre as transgressões, acha que ninguém está vendo, que ninguém sabe, nunca prosperará. Vem para o Novo Testamento, já ministrado na escola dominical aqui, com muita propriedade pela Sônia, Ananias e Safira. Não é porque eles não foram mortos por causa da venda da propriedade, não. Eles foram mortos por causa da mentira. Eles poderiam até vender e não dar nada para a igreja. Mas eles fingiram que entregaram tudo aos pés dos apóstolos, e era mentira. Eles reteram parte ali daquela herança. Mentiram. E por isso, Ananias fulminado, 3 horas depois a própria esposa foi fulminada por Deus. Então, olha o perigo, irmãos, de nós colocarmos as mãos naquilo que não é nosso. Olha o perigo de nós escondermos aquilo que Deus vê, que Deus sabe, que Deus tem visto. Pode esconder da esposa ou do esposo,
o olhão de Deus enxerga o mundo todo. E como disse Salomão, não vai prosperar, porque está vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano. Agora, quem é que ele está enganando, igreja? Ele mesmo. Quem é prejudicado com isso? É ele mesmo. E às vezes a igreja do Senhor Jesus, que poderia ser muito mais abençoado, com aquele irmão, com aquela irmã sendo justa, sendo fiel. Porque veja bem, irmãos, quando nós somos fiéis diante de Deus, justo, obediente à palavra de Deus, irmãos, as bênçãos do Senhor é derramada sobre nós, e as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a minha vida, nossas vidas, aqueles que estão ao nosso redor são abençoados também. Passamos a ser fonte de bênção para quem vive ao nosso redor. Perigo de não confessar o pecado. Eternidade sem Deus. Mas por outro lado, igreja, aquele que confessa alcança o privilégio das bênçãos de Deus. Ele alcança o perdão para os seus pecados, ou seja, se ele morrer naquela noite, naquele dia, ele vai para o céu, a eternidade dele será nas mansões celestiais. Aí vem a saúde mental. Tenha a consciência tranquila, não vai perder o sono à noite. O diabo não tem o porquê afrontar ele, não tem o porquê afrontar ela. Ela é mulher de Deus, ela é serva de Deus. E quando o diabo venha querer levantar alguma afronta contra ela, ela tem autoridade no nome de Jesus, para dizer para o diabo, em mim não, pezinho para trás. Porque aqui é servo, aqui é serva, aqui é servos e servas do Deus vivo. E eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Atrás de mim, Satanás. Na minha casa não, no meu lar não. Está repreendido, em nome de Jesus. Davi fala, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calei, a minha consciência ficou pesada. Enquanto eu me calei, o meu lar foi destruído, os meus filhos foram destruídos, eu perdi a autoridade na minha casa. Enquanto eu me calei, o pecado se pôs diante de mim e diante da minha família. Em outras palavras, eu era a razão da maldição na minha casa, por causa do pecado. Igreja, nós ou podemos ser uma fonte de bênção na nossa casa, como pai responsável pela casa, como mãe responsável pela casa, ou poderemos, irmãos, transformar uma pedra de tropeço para a família, em outras palavras, uma maldição. E foi isso que aconteceu com a família de Davi, por causa do pecado de Davi. Pelo calar de Davi, a família gemeu, a família sofreu. E aí o diabo bate palma, o diabo fica feliz. Mas como diz o Salmo 51:12, quando eu confessei o meu pecado, a alegria do Senhor veio sobre a minha vida, tornou-me dar a alegria do céu. Versículo 12 do Salmo 51 é tremendo. Torna a dar-me a alegria da salvação. As causas da tristeza geralmente é senso de culpa. Eu falhei, eu pisei na bola, eu fiz aquilo que não deveria fazer, eu enganei o meu filho, a minha filha, eu enganei o esposo, enganei a minha esposa, mas eu me auto-enganei também. Aí a consciência fica pesada, o diabo trabalhando dia e noite. Mas vem o versículo 5, irmãos, olha a certeza do perdão, igreja. Olha que diz aqui o versículo 5, que coisa tremenda ao meu coração, ao seu coração. Confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri, tive coragem, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste
a maldade dos meus corações. Ou seja, Deus manda dizer a você, meu filho, minha filha, que Ele ainda continua perdoando os pecados, que Deus ainda continua sarando as feridas, que Deus continua ainda, meu filho, minha filha, escrevendo nomes no livro da vida. O perdão ainda está de pé. Para aqueles que é temido, Salmo 130 diz isso. Para aqueles que ainda é temido, o perdão ainda está de pé. Deus continua perdoando os pecados. Olha que certeza, olha que convicção, que coisa maravilhosa. E aí, igreja, passamos a ter comunhão em casa com a família, passamos a ter comunhão na igreja, e principalmente, irmãos, passamos a ter comunhão com Deus. Podemos participar da Santa Ceia como instrumento de bênção para a nossa vida, como instrumento de santificação para a minha alma, para o meu coração, porque os meus pecados foram confessados. E a partir do momento que é confessado os pecados, as feridas são saradas. Nós encontramos, irmãos, na Bíblia, vários exemplos onde homens se renderam aos pés de Jesus, onde homens se reencontrou com Jesus, se reencontrou com Deus. Falei agora há pouco de Rebeca, a maldição que Beca proporcionou para a sua família, a divisão da família, a divisão dos filhos, só 2 filhos. Irmãos, imagina um irmão ficar sem ver o outro praticamente 30 anos. E o irmão, o Saul, ameaçando Jacó de morte. E Jacó viu que ele pisou na bola com o irmão. Ele tem que fugir. E se ele não fugisse, ele morria mesmo. 30 anos sem ver o irmão. Pagou um preço tremendo. Enganado. O sogro passa a perna nele. Humilhado. Ainda na hora de sair de lá para a terra dele, a esposa ainda pega lá do altar do pai lá os ídolos e traz os ídolos. Mais maldição para si. Mas ele teve coragem e encontrou com o irmão. E aquilo que prometia ser a maior desgraça da época, do período, que seria o encontro dos 2 irmãos, a morte. Irmãos, ali houve perdão. Ali houve perdão. E ali foi um encontro gostoso. A própria confissão desse salmo de Davi. Davi com o próprio Deus. Davi reconhece o seu pecado, pede o perdão, Deus apaga os seus pecados, apaga as suas transgressões. Por que não lembrar do filho pródigo lá, o menino lá, que volta para casa, estava lá na lama, estava lá no chiqueiro, comendo comida de porcos. Maior humilhação do mundo, ter um pai rico, ter um pai abençoado, ter uma família abençoada, e o filho aquele indigente, dentro do chiqueiro. E ele resolve se arrepender, ele levanta a cabeça e ele fala, puxa vida, na casa do meu pai tem comida. Os empregados do meu pai, os jornaleiros da casa do meu pai, come comida em abundância. Eu estou aqui. E ele mira o pai e pede perdão. E reconcilia com o pai. E reconcilia com Deus. E a alegria adentra, porque houve confissão. Houve confissão. É isso que Deus quer de cada um de nós. O que é confessar, pastor? O que é, meu irmão, minha irmã, confessar? É você assumir que errou. Eu errei, eu falhei. Deus, eu falhei. Falhei com a minha família, falhei com a minha igreja, falhei com o Senhor. Perdoa-me, ó Deus. É assumir o erro, é ter coragem para chegar diante de Deus. Foi macho para fazer o erro lá, foi fêmea para fazer o erro. Seja macho, seja fêmea, para se colocar diante de Deus e pedir o perdão, para que a bênção possa reinar na sua casa e para que os céus sejam abertos para você. E não há tempo para isso, irmãos. O tempo para isso é hoje, é agora.
como disse Pedro, lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Coisa bonita, né? Colocação tremenda de Pedro, né? Ou seja, pode lançar sobre ele tudo aquilo que está trazendo transtorno para a sua vida, que está impedindo de você falar com o seu irmão, com a sua irmã, com a cunhada, com aquela sogra. Tenha coragem, filhos e filhas. Você é de Deus. Você é cidadão do céu. Não permita que essas pequenas coisas aí possam impedir de Deus abençoar o seu pagamento, de Deus abençoar a sua família, de Deus abençoar os seus filhos, o esposo, a esposa. Às vezes são pequeninas coisas que o diabo usa para tirar a sua paz, para roubar a tua bênção, para roubar a minha bênção. E finalizando, irmãos, sempre é momento para render aos pés de Jesus Cristo. Sempre é momento, irmãos, para reconciliação. Sempre é momento, irmãos, para mirar os olhos em Cristo Jesus e dizer para Ele: estou pronto, eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me a mim. Preciso ser bênção nas mãos do Senhor. Sempre é momento. O amanhã pode ser tarde, mas hoje é momento, Jaqueline. Hoje é momento, Sérgio. Hoje é momento, Ivandra. Hoje é momento, Ingrid. Hoje é momento, Domingas. Hoje é momento, sim, pastor Salete, Antônio, Vera. Hoje é momento, Lúcia. Domingas, hoje é momento, Ana Paula. Hoje é momento, Bruno. Sara, hoje é momento, Sara. Ivandra, hoje é momento. Rose, hoje é momento. E aí, irmãos, quando a gente chega diante de Jesus, aquele peso que estava pesando sobre nossos ombros é removido, a consciência fica tranquila. Irmãos, a alma é curada, a alma é sarada, a depressão vai embora. Vem o alívio do céu. E aí a gente lembra de quem? De Jesus, com o pequenino Zaqueu. Hoje houve salvação na sua casa, porque aqui também é filho de Abraão. Expressão bonita de Jesus, né? Quando o Zaqueu fala: olha, Senhor, dei prejuízo para muita gente, mas eu vou restituir 4 vezes mais. Para quem eu dei prejuízo, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Ali deixou de ser o Zaqueu, ali passou a ser o ungido de Deus. Reconheceu a grandeza de Deus. E Jesus disse: esse é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Viemos a esse mundo com uma razão. Não estamos aqui por acaso. Deus te chamou para ser cidadão do céu. Ser bênção ali para os vizinhos, ser bênção lá no trabalho, ser bênção para essa igreja, ser bênção para os vizinhos. Foi para isso que Deus nos chamou. Se existe alguma coisa impedindo, se retrata com Cristo. Faça uma correção de rota, peça perdão. E como disse João 1,9, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos abaixar nossas frontes. Às vezes não entendemos, ó Pai, a maneira que o Senhor fala conosco, mas aqui está um coração aberto, que ouviu a Tua voz, ó Pai. Trata comigo, trata com cada vida, ó Pai, e seja tratando com a igreja, com cada um de nós, seja tratando com os meus irmãos em casa, também que estão ouvindo essa palavra, que ouvirão no decorrer da semana. Trata cada um deles, ó Pai. Ó Deus, com aquelas mãos que verteram sangue na cruz do Calvário, aquele carinho maravilhoso do Senhor, ó Pai, com aquele amor imenso, ó Deus bendito, trata cada um de nós, para que nada
desse mundo externo, ó Deus bendito, venha atrapalhar a bênção na minha casa, a bênção das minhas filhas, dos meus filhos, da minha família. Nada desse mundo possa tocar naquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nos colocamos como filhos do Senhor. E por outro lado também, ó Deus, nós estamos de passagem. E o nosso alvo é morar contigo nas mansões celestiais. E que nada desse mundo possa impedir de nós adentrarmos na cidade santa pelas portas. Salva o teu povo, salva a tua igreja e alcança-nos pela tua graça, por amor de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Continua com a cabeça baixa. O que precisa ser corrigido na sua vida, fala só para Jesus. Fala para Jesus. O que não está certo na sua vida? O que pode melhorar na sua vida? Para você ser uma mulher abençoada, uma mulher que seja um bênção para os filhos, um homem que seja um bênção para a família. O que o Espírito Santo está falando contigo nesse momento? Você que está nos ouvindo pela live. O que tem atrapalhado? Deus, o Espírito Santo está falando na sua consciência agora. O que tem atrapalhado, que você sente que tem atrapalhado, de você prosperar mais. De você conseguir no dia 5 pegar o seu pagamento inteiro. Sem estar devendo nada para ninguém. O que tem sido, o que tem atrapalhado. Fala para Jesus. Não precisa falar para o pastor não, fala para Jesus. Jesus vai dar força para você. Seja determinado e determinada assim como foi o rei Davi. Só que para Davi, a situação já estava complicada, que já havia contaminado a família toda. Mas ele ainda teve o privilégio de ser salvo. A família nem tanto, a família foi arrebentada. Mas você não, você tem oportunidade ainda de ser bênção para a sua família, para os filhos, para os netos. Você ainda tem oportunidade de ser bênção para o genro, para a nora. Você pode. Fala para Deus só em pensamento. Paizinho, há filhos e filhas falando contigo em oração. E se colocando diante do Senhor nessa noite. Apaga todas as transgressões. Queremos sentir aquilo que Davi sentiu, ó Pai. A felicidade do céu. A consciência tranquila. O colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só Tu me faz repousar em tranquilidade, em segurança. Queremos fazer aquilo que Davi fez. Meu Deus, apaga todas as transgressões. Apaga todos os pecados aqui confessados. São homens e mulheres que vieram para esse mundo para ser bênção. E serão bênção a partir de hoje, em nome de Jesus. E serão mais bênção ainda. Aqueles que já têm sido bênção, vai ser mais bênção ainda. Porque foram corajosos para chegar diante do Senhor. Apaga as nossas transgressões e capacita-nos a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Jesus, fortalece a Tua igreja, Ministério Louvor. Que Deus venha fortalecer a nossa igreja, fortalece a Tua igreja. Vamos colocar de pé, já encerrando o nosso culto. Partindo para o final do nosso culto.